Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui na presença de Deus, através deste canal, para mais uma vez meditarmos sobre a sua santa e gloriosa palavra. Te convido a acompanhar a leitura que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, para a nossa meditação nesta oportunidade. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Que Deus acrescente suas bênçãos sobre a sua palavra lida. Queremos meditar um pouquinho sobre o tema confessar ou negar o Filho do Homem. Bem, aqui nós vimos que Jesus falou sobre todo aquele que confessá-lo como Filho do Homem diante das pessoas, e também sobre aqueles que negá-lo como Filho do Homem. Por isso, nosso tema, confessar ou negar. Você estará fazendo uma dessas duas ações. Ou você estará negando o Filho do Homem, ou você estará confessando. E o que é confessar ou negar? Bem, muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas muitas das vezes esse crer não é segundo as Escrituras. E as Escrituras dizem, elas mostram-nos a forma de crer, especialmente nesse assunto que estou falando agora, sobre o Filho do Homem. Nós sabemos que Jesus apresenta-se como o Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Então, ao aproximarmos deste assunto de crer em Jesus, crer nele como dizem as Escrituras. E ao momento, há aquela dispensação em que Jesus apresenta-se como Filho do Homem. É o assunto que vamos falar agora. Bem, eu posso até dar uma síntese. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ele apresentou-se como Filho do Homem. E quando ele foi tirado da terra, ali em Atos, quando Jesus subiu e foi ocultado por uma nuvem, dali 10 dias ele desceu no Pentecostes, ali em Atos 2. Então ali era Jesus voltando na forma do Espírito Santo para a sua igreja, a igreja primitiva. E ele então atuou como Filho de Deus. Veja que eu falei que ele esteve como Filho do Homem, mas aquela fase, aquele ministério passou, quando ele estava na carne humana, no seu próprio corpo, mas agora então começa uma dispensação, onde ele atua durante 7 eras da igreja, como Filho de Deus. Mas ele promete que no final das 7 eras, na última era da igreja, ele apresenta-se novamente como Filho do Homem outra vez. Filho do Homem é quando Jesus apresenta-se através de um ministério profético. Então, ele prometeu isso e ele fez isso. Isso está em curso agora mesmo. Você diz, mas Jesus já veio? Ele não veio ainda como filho prometido, como o Isaac prometido, naquele encontro com os seus eleitos nos ares, o arrebatamento propriamente dito. Ele ainda não veio, mas ele está preparando um povo que ficará aguardando aquele momento para, em um abrir e fechar de olhos, sermos transformados. E isso acontecerá após nossos irmãos que já dormiram em Cristo serem primeiramente ressuscitados. E assim então juntarão os vivos, ou juntaremos, porque eu creio que eu estou nesse grupo, juntaremos os vivos transformados com os mortos ressuscitados, e assim então haverá uma grande reunião, e nós então o encontraremos nos ares, isto invisível, no espectro invisível ao mundo científico. As pessoas do mundo, do cosmo natural, não verão esse evento. É um evento secreto. Mas eu quero te falar, uma das qualidades
dos requisitos que qualificam a pessoa para estar ali no arrebatamento não é pertencer a um grupo A, B, C, D, a igreja X, Y, Z, não é isso. Mas é confessar o Filho do Homem, não negá-lo. Porque se você negá-lo aqui diante das pessoas, ele te negará lá também. Mas se você confessá-lo aqui, ele te confessará também diante dos anjos de Deus. Bem, e a escritura que nós lemos, ela disse, você fala assim, mas pastor, como que tem uma era? Teria uma era vindoura? Pode ver que nós lemos versos, ou parágrafos, versos mesmo, versículos 8, 9 e 10. No 10 aqui de Lucas 12, diz assim, ó, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Quer dizer, nos dizem que Jesus estava aqui na primeira vinda como Filho do Homem. Quem dissesse qualquer coisa contra ele, como disseram que ele era Beelzebu, ou que ele era nascido de prostituição, coisas do tipo, ele perdoou. Pai, eu os perdoo. Mas ele disse assim, ó, vírgula, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Bem, porque haveria um tempo em que Jesus não estaria aqui daquele corpo que ele estava naquele dia, na primeira vinda, mas o mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito de Cristo, porque Cristo é o ungido, mas Cristo também significa a unção. Então, a unção, o mesmo Espírito que estava ungindo a Jesus de Nazaré na primeira vinda, tanto é que ele era Emanuel, Deus conosco, o verbo, palavra, feito carne e habitando entre nós. Ali era Emanuel, Deus conosco. Você fala, mas e o Pai? O Pai era um Espírito, era, não é? O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Você pode conferir em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Não terei tempo para ler nesse pequeno vídeo, mas apenas deixando aqui algumas deixas para que você possa tomar isso e estudar. Bem, o nosso assunto então, confessar ou negar o Filho do Homem. Isso teve que ser feito na primeira vinda para que as pessoas fossem então incluídas ali no plano de Jesus. Não que a confissão é quem as colocou para dentro do plano, elas já pertenciam. Você já pertence ao plano salvífico de Jesus Cristo, a lei do resgate. Ou seja, Jesus já te resgatou. Você é uma ovelha que reconhece a voz do bom pastor. Quando Jesus fala, você apenas ouve, sela isso como um amém. Posso passar rapidamente pelo Evangelho de São João, capítulo 4, verso 19, onde Jesus falava com a mulher ali no poço, a samaritana, e quando Jesus revelou os segredos dos seus corações, falou sobre as coisas ocultas da vida daquela mulher, ela não ficou censurando Jesus. Ah, Jesus está intrometendo na minha vida íntima. Não. Ela apenas reconheceu, Senhor, vejo que tu és profeta. Ou vejo que és profeta. Deixa eu tomar aqui nas escrituras. João, capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Isso então, claro, eu poderia percorrer e ir até Natanael, que também reconheceu a presença do Filho do Homem no seu dia. Pedro, quando Jesus fez a pergunta, quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E alguns, um ou outro dava respostas dizendo, divergentes, no caso, até respostas. A uns diz que tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus dirigiu para dentro dos seus seguidores, para o grupo ali, e disse, e vós? E vós? E vocês? Quem dizeis ser o Filho do Homem? Foi quando o Espírito Santo tomou a Pedro e ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, naquele mesmo momento, já trouxe a ênfase ali. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai, que está no céu, te revelou. Então, sim, e Jesus ainda, ele disse assim, que as portas do inferno não prevalecerá contra essa revelação, certo? Vamos seguir adiante aqui, com o nosso assunto de confessar ou negar o Filho do Homem, sabendo que estou falando para cristãos, para cristãs, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, e Jesus
Sabemos que a queda do homem, o pecado aconteceu no Éden, ali com Adão, nossos ancestrais, Adão e Eva, mas o resgate já foi aplicado, o sangue de Jesus já foi aplicado, e todo aquele que é predestinada para aceitar, apenas durante a exposição da luz da palavra, você então se posiciona ao lado do Filho do Homem e o confessa. Inclusive eu vou ler aqui uma outra escritura, onde nas cartas de João, no capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, olha o que João fala aqui. 1 João capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Amados, não creiam ou não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muita gente tem muito medo de falso profeta e sabe que uma lei para ter o falso tem que ter verdadeiro. Como você vai provar que um falso é falso se você não tem um verdadeiro para comparar? Então, quando a Bíblia fala de falsos, temos que cuidar sim com os falsos, inclusive no plural, porque são muitos. Mas há o verdadeiro profeta, e Deus prometeu que nesses últimos dias restauraria a fé dos filhos desses últimos dias, a fé dos pais apostólicos. Como eu já disse, nesse pequeno vídeo eu não tenho como discorrer sobre todos os assuntos que gostaria de discorrer, mas nessa pequena exposição da palavra você pode se situar, ou até você deve situar-se, se você crer, aceita o Filho do Homem, confessa-o, ou se você o nega. Então aqui João está dizendo que para não aceitar qualquer espírito, mas provar. Então existe um método de provar se os espíritos são de Deus. Você não tem que levá-los a um laboratório científico, não tem que levá-los a isso ou aquilo outro, mas você tem que levá-los na palavra. Então, João vai traçar aqui, eu vou ler os versos 1 e 2, e você verá a metodologia aplicada por João aqui. E ele passa isso para mim e para você. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Deixa eu ler novamente. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Eu havia errado na entonação, da leitura. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veja, é um método simples. Então, se o Espírito que está em você, prezado ouvinte, irmão, irmã, esse Espírito dentro de você confessa lá no seu íntimo que Jesus Cristo veio em carne, então esse Espírito é de Deus. Porém, aqui o verso 3. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Bem, poderíamos ler muito mais, mas até aqui já deu para ver o parâmetro, ou os parâmetros, que João aplicou e nos ensinou a aplicar, para provar se os Espíritos são de Deus. Agora, você pode dizer, mas isso foi para o passado? Sim, lá nos dias da primeira vinda de Jesus, ele veio como Filho do Homem, ou seja, Jesus, Deus encarnado. Deus é Espírito. E um Espírito não tem carne, não tem ossos. Jesus mesmo disse isso. Um Espírito não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. Então o Espírito Santo, o Pai de Jesus, aquele que gerou a célula de vida no ventre de Maria, ali em São Mateus capítulo 1, verso 18 a seguir, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E daquele de quem a mulher concebe, aquele é o pai da criança. Então o Espírito Santo é o pai de Jesus. Sendo um Espírito, o Espírito não tem mãos, o Espírito não é corpo. Mas esse Espírito tem um templo, um tabernáculo, o corpo do seu Filho Jesus. Então, Jesus, segundo o relato do próprio João, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, e depois verso 14, no princípio era o Verbo, palavra em ação, e o Verbo se fez carne, ou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Depois ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Certo? Então Jesus é Emanuel, Deus conosco, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Mas, claro, eu creio numa trindade sim, uma trindade de ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 ofícios de um mesmo Deus. Então, claro que Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus foi gerado pelo seu Pai. Correto? Mas Jesus mesmo garante em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Por que Jesus não disse eu e o Pai somos 2 ou 3? Certo, mas isso fica um assunto para um outro vídeo. Vamos seguir aqui sobre confessar ou negar o Filho do Homem. Bem, então já vimos escrituras suficientes para afirmar a nossa posição em Cristo. Eu quero tomar aqui Atos capítulo 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu confesso, irmãos, que aqui como Pedro, aqui no Atos dos Apóstolos, foi ele quem disse isso, ele respondeu no plural, porque isso referia a ele, a João e aos demais que viram o Filho do Homem nos seus dias. E eles não podiam deixar de falar sobre aquilo que eles tinham visto e ouvido. Eu, da mesma forma, também tenho visto isso. Tenho ouvido, tenho visto e tenho recebido. E é minha missão, o ide de Jesus, ide, pregai o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, Jesus fala assim, ide, pregai, mas ele também diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Bem, então estou aqui trazendo a luz da palavra à sua disposição para a sua apreciação. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas cometem erros de julgamento e julgam mal ou julgam erroneamente. Mas elas julgam com o melhor da sua consciência, com o melhor do que elas conhecem, mas julgam errado. E às vezes chamam o Filho do Homem de Beelzebu, ou de príncipe dos demônios, ou de qualquer outra coisa. E isto, quando foi feito nos dias da primeira vinda, foi perdoado. Mas Jesus disse que haveria um tempo que o Espírito Santo estaria manifestando-se sobre a terra. E nessa ocasião, quem blasfemasse ou quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então eu estou aqui trazendo para você a palavra de Deus como ela é. Então crer em Jesus Cristo, como dizem as Escrituras, é isto. E hoje você fala, mas então Jesus está aqui? Sim, ele prometeu enviar um ministério profético nesses últimos dias. E não importa o quão estranho isso pareça, isso soe, mas ele prometeu. Inclusive, em Amós capítulo 3, verso 7, ele diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele tem necessariamente que enviar profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus dias, ele disse, eis que eu vos envio profetas e sábios. A uns vocês matarão, e assim sucessivamente. Então, Jesus diz que faria isso, e ele tem feito. Nós sabemos que Jesus tem enviado no Novo Testamento, alguém pode se justificar, mas a lei e os profetas duraram até João. Verdade? A lei e os profetas da lei duraram até João. E então é introduzido o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Agora, dentro do reino de Deus, é outro patamar. Então, é outro paradigma, eu posso assim dizer. Então, se fosse na matemática, eu diria que é um outro conjunto universo. Então, dentro do reino de Deus, e Jesus diz, e o reino de Deus está entre vós. Certo? Então, há os profetas enviados na ocasião do reino de Deus. E assim encontramos Ágabo, encontramos Saulo, Paulo, que eram profetas, e encontramos, depois da partida dos primeiros apóstolos, Deus continuou enviando homens com a sua palavra, e prometeu que nesses últimos dias, Deus enviou restauradores, reformadores, como Martim Lutero, como enviou John Wesley, mas também
ele diz que o espírito e a virtude de Elias viria nesses últimos dias, como veio sobre João o Batista. E quando veio sobre João o Batista, os discípulos disseram: Senhor, por que dizem as escrituras, os profetas, que é mister, ou necessário, que Elias venha primeiro? Jesus falou para eles, contou para eles e mostrou que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Só que Jesus, apesar de ter mostrado que aquilo já havia sido cumprido, Jesus projetou uma profecia para os nossos dias e disse: mas em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele tanto usou o verbo virá no futuro, quanto usou também restaurará todas as coisas. E alguns tentam aplicar, deslocar isto, dizer que isso será próximo da terceira vinda de Jesus Cristo, quando os 144 mil judeus, após ali no final da grande tribulação, o Filho do Homem estará vindo ali. Ali não tem a ver com a noiva gentia agora no arrebatamento. Agora, antes do dia grande e terrível do Senhor, antes do arrebatamento da igreja noiva, então Jesus Cristo visita a face da terra através de um ministério profético. E nesse processo de restauração da fé dos filhos desses últimos dias, à fé dos pais apostólicos, então o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito que estava em Jesus Cristo operando na primeira vinda, está operando nesses últimos dias. Porém, é um Espírito, é a era do Espírito Santo, aquela que quando o Espírito Santo, esse Espírito vier, então aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então estamos exatamente nesse momento. E você, filho e filha de Deus, se você ainda não tem coragem, tem vergonha, tem dificuldades de confessar que Jesus Cristo veio e operou e está em operação exatamente agora, através de um dom profético na face da terra, preparando um povo zeloso de boas obras para o arrebatamento, então você deve confessá-lo. Busque nas Escrituras, você vai conseguir. Eu tenho certeza que Deus não te deixará a sós, batendo cabeça, não. Você então conseguirá confessar que Jesus Cristo, sim, veio em carne também nesses dias. Agora, é claro que estou falando para pessoas que creem em Deus. E se você ainda não conhece sobre o ministério profético que Deus enviou nesses dias, eu te convido a tomar conhecimento. Busque, através do ministério do seu pastor, busque nas Escrituras, ore a Deus. Mas há muitas pessoas que estão ouvindo nesse instante, que estão vendo este vídeo, que já conhecem sobre o ministério profético que Deus enviou nesses últimos dias. Não importa a que grupo, a que segmento religioso você pertença, você esteja congregando, mas busque isso intimamente com Deus. Eu quero tomar aqui o sermão Abraão Restaurado. Esse aqui foi pregado originalmente pelo profeta de Deus, William Marion Branham, e foi gravado em fita magnética, fita cassete, fita magnética mesmo. E depois transcrito em um livro. Esse aqui eu tomei da gráfica, distribuído pela Palavra Original. Você pode ver aqui, Abraão Restaurado, novamente aqui. Abraão Restaurado. Talvez você consiga um livreto ou o sermão original em áudio. E possa ser que os números, a numeração de cada parágrafo não seja exatamente na mesma ordem aqui. Mas o texto, o assunto, eu quero tomar o parágrafo 123 para você ver que Jesus Cristo manifesta-se nesses últimos dias em carne humana, sendo um espírito. Um espírito é como um software, como, eu vou simplificar para você, como um aplicativo. Não adianta você falar, eu quero usar um certo aplicativo, é a linguagem de hoje, se você não tiver o aparelho adequado para instalação e uso desse aplicativo. Você não pode pegar um tijolo qualquer, um objeto qualquer, um copo ou qualquer coisa e falar, eu vou instalar um aplicativo aqui e vou utilizar. Não tem como. Então, um espírito precisa de corpos.
um espírito precisa de corpo para operar. Tanto Satanás quanto o próprio Deus, eles não é que eles não são operantes, mas são quase inoperantes sem um corpo. Por isso é tanto verdade que o próprio Deus, Jeová, sendo um espírito, ele sempre agiu através dos seus profetas. Ele sempre agiu, quando não era através de um corpo humano, mas através de fenômenos da natureza, coisas do tipo. Mas ele prometeu vir. Tanto é que quando Moisés quis ver Deus, um espírito não é visível. Está fora do espectro da ciência, das cores, né, da frequência visível aos olhos humanos. Mas Deus se permitiu ser visto por Moisés. E quando Moisés viu, rapidamente passou uma imagem como que um homem, como que as costas de um homem. Vendo Deus parecendo-se com uma imagem humana, com uma figura humana. E finalmente Deus se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. Mas nesses últimos dias o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, veio novamente para trazer o ministério do Filho do Homem. E para isso, como nos dias de Ezequiel, nos dias dos profetas no Antigo Testamento, usou-se de um corpo humano, nesses últimos dias também esse Deus vem e manifesta-se através de um profeta, um vaso humano. Eu de forma alguma creio e nem vou te ensinar, vou te incentivar a dizer que o homem, servo de Deus, é o Filho do homem, é Jesus Cristo. Não, isso está errado. Mas Jesus Cristo, o Filho do homem, na forma do Espírito Santo, habita sim, como eu disse no início, um software instalado em um corpo rígido, hardware. Então torna-se o computador, torna-se o celular, torna-se o aparelho utilizável. Você então pode se comunicar, pode efetuar trabalhos, tirar fotos, filmar e assim sucessivamente. Agora, Deus também usando a sua mídia, que é você, sou eu, são seus filhos e filhas, somos os refletores desta luz. Essa palavra tem que fluir através do povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então quero ler aqui com você, para você ouvir nas palavras que o profeta deixou. Aqui o parágrafo 123, ele diz assim: agora, você disse, agora irmão Brana, espere um minuto, vem, a Bíblia é uma história de amor para o crente. Agora, quando eu vou ao exterior e a senhora Brana me escreve uma carta, ela diz: querido Billy, estou assentada aqui nesta noite, eu coloquei as crianças na cama, eu acabei de orar por você, eu sei que Deus está te abençoando, veja, isto é o que ela está dizendo, mas estou lendo bem por entre linhas, eu a amo, vem, eu sei a respeito do que ela está falando. Ela não me falou a respeito de tudo. Ou seja, ela não me falou a respeito de tudo isso, vírgula. Mas, naturalmente, eu sei disso de qualquer forma. A maneira que ela está escrevendo. Tá, eu li o 123, você pensa, parece que está fora do contexto. Não. Aqui o profeta está mostrando, claro que eu vou ler na sequência o 124, para fechar essa parte aqui. Ele está dizendo que você deve ler por entre linhas. Tem as linhas escritas. E entre linhas existe o entendimento que não está escrito, está oculto. Isso é interpretação? Não, isso não é interpretação. Isso é você captar o sentido subliminar que está aqui. Então o profeta usa isso no natural. Ele recebia uma carta da sua esposa quando ele estava no exterior e ele lia o que ela havia escrito, mas ele sabia que por detrás daquelas escritas ela tinha algo mais que ela estava dizendo ali. Aí ele diz aqui, ó, no 124, bem, esta é a maneira que você lê a Bíblia, por entre linhas. Deus tem, esta é a razão pela qual ele escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos. Aqueles que dizem, eu tenho um PhD, um DDD, você sabe o que é DDD? Significa, eu não sei pronunciar aqui, ó, dead dog, né? Eu vou pronunciar assim. Ou seja, significa cachorro morto, né? No inglês.
do inglês para o português. Tradutor. Então eu lhe digo que não precisamos disso hoje. Nós precisamos não de um pouco de teologia, mas o que precisamos é de joelhologia. Joelhologia. Joelhos no chão. Oração. Sim. Bem, a Bíblia chama isso de cães mudos. Então é ruim, do mesmo modo. Vê você? Ela diz que eles são cães mudos, DDDs. Ou seja, o profeta está dizendo aqui que você não precisa de estar qualificado com diplomas, certificados e expertise humana. Claro, Deus salva também os nossos irmãos, nossas irmãs estudados. Se você fez uma faculdade, mestrado, doutorado, não tem problema. Não importa se você é um filho, uma filha de Deus, um eleito, uma eleita para servi-lo. Deus trabalhou com pessoas assim também. Mas isso não é necessário, isso não é pré-requisito, não é fator determinante para que você reconheça o Filho do Homem. Certo? Então o profeta mostrou isso aqui, isso eu trouxe aqui para fazer uma base. Aí agora eu vou ler com você 160. Deixa eu tomar aqui, com as notas. Vamos tomar o 157, parágrafo desse mesmo livreto. Vamos ver aqui o que vai dizer. 167. Ou seja, 164, né? Primeiro. Perdão, não é? É 157, isso. 157. Agora sim, vai dentro do nosso tema. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. O profeta apontou. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Ele não reticências. E quando ele realmente vier, eles dirão, bem, muito bem, eu suponho, parece correto, eu acho que está certo. Ó irmão, se cada palavra naquela Bíblia não for verdade, ela não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, se não é. Mas, se é, então é. Se Deus confirma sua palavra, então é verdade. Amém. Deus guarda a sua palavra. Não crê você nisto? Ele está aqui. Ele está aqui. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Você também, irmão, irmã, ouvinte, acha que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne. Do mesmo modo que ele poderia criar uma. Quer dizer, Deus poderia criar uma carne nesses últimos dias e usá-la. Mas ele também pode usar uma que já está criada. O profeta vai dizer aqui, ó. Agora, criar uma, vírgula. Porque, de qualquer forma, foi ele quem me fez. Ou seja, de todas as formas, foi ele quem te fez, quem me fez. Não é isso? Ponto. Aqui. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Você não acha isto? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho. Como é que é tirar a si mesmo do caminho? É não pensar que eu, porque eu. Não, tira o seu eu, tira o seu ego do caminho e deixa ele trabalhar. Ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus. Ele dá os mesmos sinais. Amém. Crê você nisto? Olhe para ele. Deixe-me virar minhas costas. Ore por algo errado que você tem. Isto é um desafio. Eu li 157 e 158. Não vou ler na sequência aqui, mas o profeta agora vai entrar para a linha de discernimento. Ele diz que vai virar as costas. Ou seja, vai virar as costas e de costas viradas para as pessoas, o Espírito Santo vai abrir visão diante do profeta e ele vai falar as coisas sobre as vidas daquelas pessoas. Isso para mostrar que não é tecnologia humana, não é psicologia,
não é telepatia mental ou qualquer outra habilidade, não é hipnose, não é nada. Tudo bem com essas coisas que a ciência consegue para tentar ajudar as pessoas, mas Deus não usa esses aparatos. Bem, então você viu que Deus pode usar uma carne humana sim? Agora vamos aqui para 164, que eu havia mencionado, né? No 164 o profeta diz assim: eu te desafio a crer nisto. O que é isto? O mesmo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, habitando na carne humana. Agora, Deus é um espírito. Eu te disse que um espírito precisa habitar em um corpo, em um ponto físico, material. E ele usa então o quê? O corpo humano. Habitando na carne humana. Aleluia, aleluia. Ó, que coisa. Seu espírito está sobre todo o edifício. Onde está aquela mulher a respeito da qual ele falou? Onde está ela? Ou onde ela está? Ora, era você, senhora. A mulher com a qual acabou de falar? Onde estava isto? Aqui, esta senhora, sim, correto. Aceita você sua cura agora? Eu não sei, eu nunca a vi em minha vida. Não sei nada a seu respeito, mas estas coisas são verdadeiras, não são? Aí está você, correto? Tudo bem. Veja, eu nunca a vi aqui. Ou eu nunca a vi, vírgula, né? Aqui estão minhas mãos diante de Deus. Veja o que ele faz. Ó irmão, irmã, se você simplesmente sair de sua casca, tirá-la disto, saia, coloque-se diante de Deus e diga: Senhor Deus, nada trago em meus braços, seguro simplesmente na tua cruz. Isto é correto. Bem, então aqui um trecho, né, sobre uma linha de discernimento, e o profeta mostrando que não era ele, mas Deus fazendo aquele trabalho. Agora eu vou encerrar com o parágrafo 167 desse sermão. Claro, eu omiti vários outros parágrafos que eu poderia ler aqui também, mas esses aqui são suficientes para que você veja que isso está presente nos nossos dias. Parágrafo 167. Não é ele maravilhoso? Há um pecador aqui que sabe que Deus fez a promessa. Deus guarda a sua promessa. Deus fala aqui. E se qualquer homem prega a palavra de Deus, Deus sustentará a sua palavra. Agora, você não tem que adivinhar a respeito disso. Ele está vivo, ele está aqui agora. Você o deseja como seu Salvador? Venha até o altar se você deseja, enquanto cantamos novamente. Eu o louvarei. Louvado o Cordeiro que pelos pecadores morreu. Correto? Virá você ao altar? Muito bem. Então, qualquer homem que pregar a palavra, o profeta diz, Deus sustentará a sua palavra. Então, prezado irmão, prezada irmã, você que está vendo este vídeo e também é um pregador da palavra, lembre-se, você está sob o ID de Jesus. Pregar e ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. Então, encerramos por aqui este pequeno vídeo, mas que possa ser de grande ajuda, de grande proveito para você. E se você deseja saber mais sobre este assunto, pode entrar em contato. Aqui neste canal há vários vídeos e também há vários homens de Deus, não só na nação brasileira, nos países de língua portuguesa, mas também nos demais continentes e países, em muitos idiomas. Nossos preciosos irmãos em todas as nações, e sabemos que há irmãos, há gráficas, há pessoas, equipes dedicadas, e essa mensagem está traduzida em muitos idiomas, está sobre a face da terra, e você na quietude, você pode estar lendo, pode estar ouvindo esses sermões. Inclusive é muito bom se você puder ouvir os áudios que estão disponíveis em MP3 ou outro tipo de arquivo, e assim então você estará ouvindo a voz de Deus nesses últimos dias. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.